O que você vai ouvir agora não é apenas conhecimento, é um código oculto, um segredo capaz de dobrar sua mente e fazer o impossível se curvar diante de você. Napoleon Hill revelou: a mente não é sua inimiga, mas, se não for controlada, ela será sua prisão. Pense nisso. Quantos sonhos você perdeu? Não porque não tinha capacidade, mas porque seu próprio cérebro sabotou cada passo. Hoje isso termina per se para entrar em um território onde poucos ousam caminhar. Aqui, você vai aprender a fazer seu cérebro te obedecer. E quando dominar a própria mente, você descobrirá que pode dominar tudo o que desejar. Mas cuidado, uma vez que você ouvir, não poderá mais voltar atrás. Mas antes de prosseguir, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: minha mente me obedece. Isso vai ajudar a declarar sua nova realidade. Napoleon Hill deixou a chave. Pensar é criar. Sentir é atrair. Ser é conquistar. Se você aplicar isso, nada poderá impedir sua ascensão. A mente pode ser sua maior aliada, ou seu carrasco implacável. A escolha é sua. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo e permita encarar uma verdade que poucos ousam reconhecer. O seu cérebro não foi projetado para te dar o que você deseja. Ele foi moldado, ao longo de milhares de anos, para te manter na prisão da sobrevivência, para repetir padrões, preservar medos e te prender ao que é conhecido. Ele não se importa com o seu futuro. Ele não se importa com a sua prosperidade. Ele só quer garantir que você continue respirando, mesmo que isso custe a sua grandeza. Mas aqui está o segredo que Napoleon Hill revelou: o cérebro é um servo poderoso, e quando treinado, ele obedece, ele se curva, ele se transforma em uma máquina de materializar exatamente aquilo que você planta no terreno do subconsciente. Sim, o cérebro é programável, e neste instante, você já o está programando, com cada pensamento, com cada emoção, com cada imagem que você insiste em repetir dentro de si. A questão é: você está programando para quê? Para a abundância ou para a escassez? Para a coragem ou para o medo? Para o domínio ou para a submissão? Napoleon Hill deixou claro: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. E o que ele não disse de forma explícita, mas está escondido em suas palavras, é que essa concepção e essa crença não são acidentes, são comandos diretos enviados à máquina mais poderosa já criada, o seu próprio cérebro. E no fundo, você sabe, o seu cérebro já está obedecendo a algo. Se você vive na repetição de fracassos, é porque semeou fracassos. Se vive na repetição de limitações, é porque alimentou limitações. O cérebro não distingue o que você quer do que você teme. Ele apenas obedece ao que você repete. E aqui está a primeira chave sombria. Para dominar o cérebro, você precisa primeiro reconhecer que ele não é você. Você não é seus pensamentos. Você não é suas memórias. Você é o comandante. E ele, o servo. A partir do momento em que você se desidentifica, você assume o trono. Você olha para o cérebro como olha para uma lâmina. Se usada com habilidade, ela corta o que precisa ser cortado. Se usada sem consciência, ela corta você mesmo. Então, pergunte-se: você tem usado o cérebro como uma arma de criação? Ou tem sido cortado, diariamente, pela lâmina que você nunca usou? Aprenda a manager. Este é o início da reprogramação. A consciência é o despertar, o instante em que você se recusa a ser apenas vítima de um mecanismo automático e decide se tornar o mestre que dita cada comando. Prepare-se, porque nas próximas etapas você vai aprender a hipnotizar o seu cérebro. Vai aprender a enganá-lo até que ele se curve ao seu poder. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, será impossível para você. A arte de enganar o cérebro. Existe uma lei oculta que poucos conhecem. Uma lei simples, mas implacável. O cérebro não distingue a verdade da mentira. Ele não sabe o que é real e o que é imaginação. Tudo o que você repete, ele aceita como decreto. E é aqui que reside o poder sombrio, o poder de enganar a própria mente, até que ela se curve diante de você. Napoleon Hill chamou isso de autossugestão. Mas a palavra é fraca para o que realmente acontece. Não é apenas repetir frases positivas, é envenenar o subconsciente com novas ordens. É forjar uma identidade tão sólida que o cérebro não encontra brechas para contestar. Você quer riqueza? Finja até que se torne inevitável. Você quer poder? Haja como se já estivesse no trono.
Você quer abundância? Plante cada pensamento, cada palavra, cada gesto, como se a colheita já estivesse feita. E o cérebro, escravo perfeito, obedecerá. Entenda isso. O cérebro funciona como um espelho. Ele reflete aquilo que você projeta repetidas vezes. Se você projeta miséria, ele multiplica a miséria. Se você projeta grandeza, ele conspira para criar grandeza. E aqui está a armadilha, que destrói milhões de vidas. As pessoas acreditam no que vem, mas o cérebro acredita no que você sente. E quando você sente como se já tivesse alcançado, o cérebro grava esse estado como realidade presente e começa a trabalhar em silêncio para alinhar tudo, até que a realidade externa corresponda à interna. Isso não é magia, é programação. É ciência antiga, mas oculta. Pense agora, quantas vezes você reforçou medos? Quantas vezes você repetiu fracassos dentro de si até torná-los reais? Você já provou do veneno. Agora é hora de usar o antídoto. Crie imagens mentais poderosas. Repita comandos como quem martela ferro incandescente. Sinta, mesmo no vazio, a abundância já presente. E acima de tudo, nunca quebre o ciclo, porque o cérebro resiste no início. Ele tentará te arrastar de volta ao conhecido. Tentará sussurrar que você está se enganando. Mas lembre-se, é justamente o engano consciente que se torna verdade. É fingindo que se domina, é sentindo que se cria, é vivendo como se já tivesse recebido, que o cérebro não tem escolha a não ser obedecer. E quando ele obedece, o mundo externo se curva, as portas se abrem, as oportunidades surgem como se fossem coincidências, mas não são. São a prova do poder oculto de quem aprendeu a manipular o próprio cérebro. A cada repetição, você deixa de ser vítima e passa a ser o arquiteto. O cérebro é seu servo, seu escravo, sua ferramenta. Mas apenas se você tiver coragem de enganá-lo, até que ele aceite a nova realidade como a única realidade possível. Há um limite, uma linha tênue, e é aqui que muitos caem. Você já entendeu que o cérebro pode ser enganado. Jay compreendeu que ele obedece àquilo que você repete com intensidade. Mas o que quase ninguém percebe é o outro lado da moeda. O mesmo cérebro que pode criar riquezas. É o mesmo que pode te aprisionar em correntes invisíveis. Sim, o cérebro não distingue, e por não distinguir, ele pode ser o seu maior aliado, ou seu mais cruel carrasco. Pense, quantas pessoas vivem presas em ciclos de medo? Quantas alimentam diariamente pensamentos de escassez, de dor, de derrota? Elas acreditam estar apenas preocupadas, mas na realidade, estão praticando o mesmo princípio da autossugestão. Estão fingindo todos os dias que são fracassadas. E o cérebro, obediente, transforma isso em realidade. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde à vibração que você sustenta. E se o cérebro vibra medo, dúvida e fraqueza, é isso que o mundo devolve. Essa é a armadilha fatal. Você se torna prisioneiro da própria mente. O carcereiro não é externo. Ele habita dentro de você. E ele repete, sem piedade, a sentença que você mesmo escreveu. Por isso, Napoleon Hill foi claro. Controle sua mente, ou ela controlará você. Não existe neutralidade, não existe pausa. O cérebro está sempre criando, sempre expandindo, sempre moldando a realidade de acordo com os comandos que recebe. E é aqui que entra a disciplina obscura. Se você não vigiar cada pensamento, se você não direcionar cada emoção, o cérebro irá tomar as rédeas. E quando isso acontece, você deixa de ser mestre e se torna escravo. Agora entenda o peso disso. O cérebro pode trabalhar a seu favor com a força de um exército invisível. Mas se você o abandona, ele se volta contra você. Ele cava buracos, constrói muros, ergue prisões, tudo dentro da sua própria mente. E quando você menos percebe, você está vivendo uma vida que nunca quis. Uma vida projetada por crenças falsas, por repetições tóxicas, por vibrações de derrota. E tudo isso porque você não ousou assumir o comando. O cérebro é um animal selvagem. Se você não o doma, ele te devora. Se você não o treina, ele te arrasta para o abismo. Mas, se você o submete à sua vontade, ele se torna a arma mais letal de conquista que um ser humano pode possuir. Então grave isso com fogo. Ou você faz o cérebro obedecer, ou você se ajoelha diante dele. E essa escolha, ninguém pode fazer por você. Agora, chegamos ao ponto decisivo. O cérebro já entendeu a mensagem.
Ele já sabe que você pode moldá-lo. Mas como transformar esse poder em obediência absoluta? Napoleon Hill revelou o segredo. Você precisa criar um ritual mental, uma programação repetida, intensa, inquebrável, até que o cérebro se curve diante da sua vontade. Funciona assim. Tudo o que você deseja deve ser escrito como se já fosse real, não como futuro, não como possibilidade, mas como presente absoluto. Seu cérebro não questiona, ele apenas recebe. Ele apenas executa. Ao acordar, antes que o mundo te distraia, repita em voz firme, quase como um decreto: eu já possuo, eu já sou, eu já conquistei. Não importa se a realidade externa ainda grita o contrário. A mente não trabalha com o que existe, ela trabalha com aquilo que você a convence a acreditar. E aqui está o detalhe sombrio. Quanto mais você sentir a emoção do desejo realizado, mais rápido o cérebro muda sua vibração. E quando a vibração muda, o universo responde. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Esse é o código oculto. Não peça, não implore, comande, não espere, viva como se já fosse seu. E com a repetição, a mente começa a obedecer. Primeiro, ela resiste, ela te lança dúvidas, ela sussurra que é impossível. Mas se você insiste, se você ignora a voz do medo, o cérebro cede. El se dobra, ele obedece. E nesse momento, algo grandioso acontece. As oportunidades surgem, as portas se abrem, as coincidências se multiplicam. Não é magia, é lei. Você não mudou o mundo, você mudou a si mesmo. E ao mudar a si mesmo, o mundo foi obrigado a se ajustar. Esse é o verdadeiro poder. Dominar a mente para que ela se curve à sua vontade. E quando o cérebro se torna servo, nada, absolutamente nada, pode se interpor entre você e o que deseja. Agora a escolha está diante de você. Você vai continuar permitindo que o cérebro dite sua vida, criando prisões invisíveis, ou vai assumir o comando, instaurando a lei da obediência mental? Lembre-se, seu cérebro não descansa. Ele cria a todo instante. Se você não direciona, ele cria ruína. Mas se você domina, ele constrói impérios. No silêncio desta noite, grave isso na alma. O mundo não será conquistado pela força dos seus braços, mas pela força da sua mente. E aquele que controla o cérebro já possui o poder de dominar tudo o que desejar. Agora você sabe, seu cérebro sempre esteve esperando por ordens, mas você o alimentava com dúvidas, medos e fraquezas. Hoje, a escolha é clara. Ou você assume o comando, ou continuará sendo escravo de uma mente indomada. Napoleon Hill deixou a chave. Pensar é criar. Sentir é atrair. Ser é conquistar. Não peça, comande. Não espere, haja como se já fosse real. Porque o universo não responde ao que você deseja. Ele responde à vibração que você emite. E se você emite certeza, fé e poder, nada poderá impedir sua ascensão. Então pergunto, você está pronto para que o cérebro se curve à sua vontade? Porque a partir de agora, tudo o que você decidir será seu. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas palavras também.